Ministro Aldo Rebelo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, jogar aqui alguns números, porque obviamente a eleição do Rodrigo Pacheco é da alegria, o governo Lula está festejando isso nesse momento, mas há dois números que chamam a atenção. Em primeiro lugar, Rogério Marinho conseguiu 32 votos. Para a instalação de uma CPI, e já houve no passado tentativa de se instalar CPI da Lava Toga para investigar ministro do Supremo, são necessários 27 votos. Portanto, se há 32 dispostos a assinar um requerimento de instalação de CPI, a CPI seria aberta, porque só precisa de 27, que é um terço dos 81 senadores, e mais um fato determinado e um prazo definido, como estipulou, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao determinar que o Rodrigo Pacheco abrisse a CPI da pandemia, coisa que ele não vinha fazendo. O outro ponto é que o Pacheco teve 49 votos. Está justamente ali no limite do que o governo precisa para a aprovação de mudanças constitucionais. Ou seja, não dá assim tanta folga também para o governo Lula para aprovar mudanças constitucionais. Vai ter que negociar em cada caso. Como é que você avalia essa situação em que há uma comemoração por um lado, mas ainda haverá certas tensões? Eu vejo o êxito, a vitória do governo nessa eleição como uma coisa passageira, como algo momentâneo. O governo vai ter que ter cuidado para evitar que na economia se criem condições desfavoráveis ao governo, porque é a economia que decide tudo. Se a economia não for bem, naturalmente, essa dificuldade vai migrar para a política, contagia a política, contamina a política. O governo não tem maioria nem no Senado e nem na Câmara. É preciso observar que a coligação que elegeu o presidente Lula tem uma limitação muito grande e vai depender desses outros setores que compõem o Centrão, a terceira via, para viabilizar a governabilidade. Logo, portanto, a oposição que vai ficar na expectativa dos erros do governo para criar essas dificuldades, principalmente no Senado, onde há uma oposição mais consistente, e um caminho natural são as CPIs. CPIs são instrumentos contra o governo. Não tem CPI para atingir a oposição. Geralmente, CPI é para criar problemas e dificuldades para o governo. E dentro do governo você tem elementos de desestabilização. Essa agenda, por exemplo, ligada à questão da Amazônia, o conflito do governo com esse setor agrícola, com a agricultura, com a pecuária, pode trazer dissabores para o governo. O pessoal do meio ambiente, que o presidente levou para o governo, pode ter maioria na Europa Ocidental, pode ter maioria numa Assembleia de ONGs, pode ter maioria na Embaixada da Noruega. Não tem maioria no Congresso. Essa agenda não tem maioria no Senado, essa agenda não tem maioria na Câmara, e quando houver um conflito em torno dessa agenda, o governo, naturalmente, poderá sofrer derrotas importantes. O presidente Lula é experiente, tem capacidade política, sabe que já enfrentou isso no seu primeiro governo, quando a própria ministra Marina renunciou numa hora de conflito dentro do próprio governo, mas ele vai ter que aguardar essas dificuldades numa Câmara e no Senado, onde os votos do governo são muito precários e limitados.